Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Everaldo Menezes, professor de História do Gênesis Concurso, cursinho da cidade de Salgueiro. Venho hoje com uma aulazinha falando sobre o governador Agamenon Magalhães. Vou falar uma partezinha introdutória Getúlio Vargas, porque é impossível falar de Agamenon Magalhães sem falar em Getúlio Vargas, tá certo? Então, só para a gente encaixar na cronologia, vou estar trazendo isso para vocês. Lembrar vocês que o concurso da PM do Ceará será o próximo concurso, muito próximo mesmo, pessoal. Estourando aí junho para julho, eu acho que esse edital já vai estar na praça. E também mais 2.000 vagas no estado do Rio Grande do Norte. 2 estados maravilhosos, pessoal, para se morar. O estado do Ceará é o estado do qual eu faço parte, tá certo? Parte como, professor? Sou funcionário público da Secretaria de Justiça e Cidadania. Me orgulho, moro nesse estado. E o estado do Rio Grande do Norte é um estado que eu conheço muito bem, o qual eu já morei. É um estado muito bacana, o qual eu já passei em alguns concursos nesse estado, tá certo? Então, tá dado o recado. Em relação a esses 2 concursos, vocês não se preocupem. Vou estar ministrando aulas online, tá ok? Vou, de vez em quando, jogar algumas no YouTube para que você possa apreciar o meu trabalho, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos falar de Getúlio Vargas, parte introdutória, até a gente entrar na administração de Agamenon Magalhães frente ao estado de Pernambuco. Falar de Vargas é ovacionar, é agradecê-lo por a iniciativa que ele teve de, em 1938, instalar o DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, ou seja, deu aquela moralização, deu uma organizada na questão da administração no Brasil, cada setor com sua pasta. O concurso público passou a ser realidade, né? Viva o DASP, viva a meritocracia, tá ok? Então tá dado aí mais um recado, bem rapidinho. Getúlio Vargas, a gente sabe que ele administrou o Brasil de forma ininterrupta por 15 anos, desde o golpe de 30, o qual foi deposto o último presidente da República Café com Leite, o Washington Luiz, tá certo? Até 45, quando Vargas também vai ter que sair do poder, uma vez que ele, na Segunda Guerra Mundial, lutou a favor das grandes democracias, ao lado dos Estados Unidos. Então, não ficou bacana para ele, não ficou de muito bom tom Getúlio Vargas lutando contra os governos ditatoriais, quando Vargas era um ditador no Brasil. Mesmo surgindo aquele movimento do queremismo, Vargas não vai poder participar das próximas eleições, vai voltar no governo que a gente vai chamar de governo democrático, tá certo? Já lá para os anos 50, aí já é em outra oportunidade. Enfim, Vargas vai assumir o Brasil em 30, até 34 de forma provisória, vai enfrentar algumas celeumas, alguns movimentos contra a sua administração, tá certo? Vai ter uma revolta grande em 1932, a revolta constitucionalista, o qual o pessoal vai querer que Vargas substitua o interventor lá em São Paulo e também coloque em prática uma nova Constituição, porque até então Vargas estava administrando de forma irregular o Brasil. Em 34 até 37 vai ficar conhecido como governo constitucionalista. Em 37 Vargas vai dar um golpe, vai colocar em tona o famoso medo aos comunistas, tá certo? E ele vai ficar mais 8 anos no poder aí, de 37 a 45, né, administrando de forma até que espetacular, apesar do governo Vargas ter sido considerado um governo ditatorial. Lógico que nesse período aqui ele vai ser um governo mais fechado, tá certo? Passou 15 anos ininterrupto no poder. O governo de Vargas trouxe grandes benefícios, principalmente ao levantar a bandeira dos trabalhadores, né? Com suas leis que ainda hoje fazem efeito no cenário nacional em relação à contemporaneidade, tá certo? Então,
Aqui uma foto emblemática, uma foto clássica de Vargas, quando ele sobe ao poder pela primeira vez. Aqui ele dando uma moral aos militares, uma vez que ele subiu ao poder com a ajuda dos tenentes e de algumas oligarquias, principalmente mineira, a oligarquia paraibana, a oligarquia gaúcha, tá certo? Apoiado por esses estados, na verdade, né? A oligarquia gaúcha lhe deu sustentação principalmente. A Revolução Constitucionalista, que foi o movimento que os paulistas fizeram contra Vargas, tá certo? Principalmente quando do assassinato de 4 estudantes, os anos se exaltaram em São Paulo, Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Os estudantes foram assassinados aí pela polícia do governo federal, governo de Vargas. Então os anos fizeram aumentar, o povo foi para a rua, foram guerra de trincheiras, pessoal. Então Vargas, ele administrou, na verdade, o Brasil, mas também não foi com aquela tranquilidade, tá certo? Apesar do seu governo populista, apesar de Vargas fazer questão de comemorar o Dia do Trabalho, comemorar seu aniversário, em estádios de futebol, São Januário, por exemplo. Queria sempre que o povo estivesse perto dele. Aqui em 37, aqui em 35, na verdade, aqui em 37 ele vai dar o golpe, 35 os quartéis de 3 estados foram invadidos pelos comunistas. Aqui a gente vê a figura aqui, o quartel de Natal. Foram tomados Natal, Recife e Rio de Janeiro. O medo comunista, Luiz Carlos Prestes, envolvido. Vai aparecer o cenário de Olga, que está retratado nos filmes, no filme, na verdade. Filme até muito bacana. Eu indico a vocês a assisti-lo, tá certo? Em 37 do golpe, Vargas é o seguinte: com o receio de novas revoluções comunistas, foi sem resistência que Vargas deu um golpe de Estado e instaurou uma ditadura em 10 de novembro de 1937. Então, sem muito arrodeio, Vargas dá um golpe. Eu costumo dizer, Vargas deu um golpe nele mesmo. Vargas sabia de toda essa arrumadinha, de toda essa arrumação dos comunistas. Só que Vargas deu corda para a galera se enforcar. Vargas queria ter a opinião pública a seu favor, para ele poder se perpetuar, para ele poder ficar. E ele foi ficando, foi ficando. Só vai parar em 45. O movimento queremista, o povo foram para a rua, não queriam, na verdade, queriam que Vargas participasse das eleições, só que Vargas não pôde participar como presidente. Foi eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, seu estado, o qual ele, lógico, iria levantar a bandeira, tá certo? E em relação aos seus interventores, vamos falar agora de Agamenon Magalhães, entrando no estado de Pernambuco. Quem foi Agamenon Magalhães? Essa figura emblemática, esses laços orientais, o qual levou a um apelido de China Gordo, apelido dado por Assis Chateaubriand. Agamenon Magalhães, político do sertão, fazia questão de levantar a sua bandeira, que era a bandeira do ruralismo, o agamenonismo. Ele trouxe essa expressão no Estado Novo, a alegria do Estado Novo, usava muito bem, como Vargas usava a questão midiática. Agamenon Magalhães, deputado estadual, deputado federal, ministro da Justiça de Vargas também, ministro do Trabalho, coordenador da campanha que levou ao poder o general Eurico Gaspar Dutra. Ele também fez parte dos quadros dos ministérios. Interventor de 37 a 45, interventor de Vargas, substituindo o Lima Cavalcante, Carlos Lima Cavalcante. O cara que deu apoio à Revolução de 30, um cara fiel a Getúlio Vargas. Falar de Agamenon Magalhães é falar de Getúlio Vargas. Suas políticas alinhadas. Apesar de Agamenon Magalhães ser voltado para o mundo rural. Sertanejo.
fez várias obras para diminuir o karma, diminuir a seca no Nordeste, que ele conhecia muito bem, inclusive. Ganhou campanhas épicas, como foi a campanha de 50. Uma margem de mais ou menos 10 mil votos, muito pouco, para ser governador do estado de Pernambuco, com a ajuda de outra figura ímpar, o coronel Veremundo Soares, da cidade de Salgueiro. Agamenon Magalhães, que quase seria padre, ainda cursou 2 anos no seminário em Olinda, mas viu que a sua vocação não era essa. Advogado, professor de geografia, enfim, intelectual, um visionário, um cara que viveu, lógico, muito além do seu tempo. Aliado fiel a Vargas. Então falar de Agamenon Magalhães é falar do maior político que o estado de Pernambuco já produziu. Professor e Miguel Arraes de Alencar, o senhor está esquecendo? Mas veja bem, eu estou falando de um governador que nasceu em Pernambuco. Miguel Arraes de Alencar, um cara que eu também admiro sua história, sua trajetória de vida, e agradeço também ao Estado do Ceará, inclusive, agradeço ao Estado do Ceará por ter nos doado 2 grandes figuras públicas do Estado de Pernambuco. E por que não dizer de nível nacional? Que é justamente Dom Helder Câmara e o Miguel Arraes de Alencar. Miguel Arraes de Alencar, da cidade de Araripe, interior do Ceará, e o Dom Helder Câmara de Fortaleza. Então, muito obrigado ao Estado do Ceará por ter nos agraciado com com esse presente divino. Agora, uma figura genuinamente pernambucana, que é o caso de Agamenon Magalhães, nós também devemos nos orgulhar de ter produzido um político tão importante, tanto para o cenário estadual como nacional. Por que não dizer nacional? Esse cara foi responsável, pessoal, pela instalação do salário mínimo, lá ao lado de Vargas. Suas leis trabalhistas, do lado de Vargas. Essa foi a contribuição, dentre outras. O cara que combatia o cangaço, combatia a concorrência desleal, protegia produto nacional, protegia a concorrência leal. A lei antitruste fala disso, dos cartéis. Você já imaginou, nos anos 30, 40, 50, já se falava na questão de cartéis. E já tinha um defensor. O cara instituiu o CAD. Um dos serviços de proteção que depois em 64 foi excluído. Então vocês vejam bem, pessoal, a importância desse político para o estado de Pernambuco. Que com certeza nessa prova da PM Pernambuco, não tem dúvida, vai cair questão acerca dos conhecimentos sobre Agamenon Magalhães. Figura ímpar. Uma figura que deve sim ser homenageada sempre. E a gente vê as homenagens. Praças públicas, escolas, ruas, hospitais. Então, temos que nos orgulhar, sim, dessa figura, Agamenon Magalhães, o China gordo. Numa visão geral, uma pessoa influente na esfera pública. O alinhamento com Getúlio Vargas permitia isso. A Revolução de 30 e Carlos de Lima Cavalcante, ele apoiou, como já falei aqui, ele apoiou a Revolução de 30. Ele apoiou o Carlos de Lima Cavalcante, que depois, Carlos de Lima Cavalcante como interventor, que depois
Agamenon Magalhães vai substituí-lo. Carlos de Lima Cavalcante não é de acordo com a política de Getúlio Vargas, de se perpetuar no poder. Então, em 1937, Carlos de Lima Cavalcante sai de cena e vai entrar Agamenon Magalhães, aliado fiel a Vargas. Participou da Constituinte de 1933. Ele participou da confecção dessa Constituição de 1934. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Tudo isso do governo de Vargas. Então, é impossível, meus caros, falar de Agamenon sem falar de Vargas. 1937, golpe de Estado. Ele estava lá de novo, apoiando quem? O seu fiel escudeiro, Vargas. Enquanto o Carlos de Lima Cavalcante tinha uma tendência na possível eleição de 1938, que nem chegou a acontecer. Ele tinha a pretensão de apoiar o queridinho de São Paulo, o Armando de Salles, a presidente. Então Vargas, a primeira oportunidade que teve, deu uma rasteira, disse: cai fora, menino. Deixa eu botar aqui meu chininha, porque ele é quem é o cara. E ele era o cara. Então, como vocês sabem, o golpe de Estado teve participação exclusiva aqui no estado de Pernambuco. Exclusiva. 3 estados foram atacados. Os quartéis Rio de Janeiro, Natal e Recife. Pernambuco, histórico, Pernambuco que sempre foi envolvido nas grandes revoluções. Pernambuco que poderia ter um tamanho territorial muito maior se não se envolvesse, não tivesse se envolvido com tantos movimentos revolucionários. Então, Pernambuco sempre no cenário nacional, envolvido em algum fato histórico. Pernambuco sempre participando de um processo crescente da história, tanto antiga como história recente do Brasil. Incentivo aos trabalhadores. Ampliou a rede de apoio aos trabalhadores rurais. Ele levantava essa bandeira do ruralismo, ruralista, o agamenonismo. A cara de Agamenon Magalhães. Enquanto Vargas tinha aquela tendência da cidade grande, dos industriais em relação aos trabalhadores, Agamenon nutria um sentimento rural, ruralista. Estimulou a criação da Justiça do Trabalho. Foi ministro da Justiça. Ajudou Vargas com suas reformas. Combateu as ideias comunistas. Os comunistas invadiram Recife, tomaram o quartel. Essa história eu venho contando aqui para vocês. Então, Vargas combatia quem? Combatia os comunistas. Um dos combates, na verdade, que Vargas combatia tudo e todos e vencia. Controle sindical, outra política de Vargas. O controle sindical. Na conjuntura nacional, o representante do controle sindical no Brasil era o Lindolfo Collor. Avô do nosso grande Fernando Collor. Defesa das leis trabalhistas. Criou o salário mínimo. Falei no início aqui, na introdução. A importância que foi Agamenon Magalhães. A criação do salário mínimo. Que ainda hoje impera, o salário mínimo. Implantação à lei de nacionalização do trabalho. O que é isso, professor? Ele cuidou dessa parte também. As empresas tinham por obrigação ter pelo menos 2/3 no seu quadro de trabalhadores
2/3 tinha que ser brasileiros. Então essa ideia de proteção, essa ideia de guardar o trabalhador, era uma constante na vida de Agamenon Magalhães. Levante comunista deflagrado em novembro de 1935 em Recife pela ANL, justamente a Aliança Nacional Libertadora. O levante comunista, já falei para vocês, o quartel de Recife tomado, a figura de Luiz Carlos Prestes, comunista. Nesse momento, vai ser sim aquele momento que Olga Benário Prestes vai ser entregue para defender, lógico, Luiz Carlos Prestes, ela vai ser entregue à polícia alemã. Filinto Miller, inimigo histórico, ex-tenente também, inimigo histórico de Luiz Carlos Prestes. A vingança foi doce para ele. Entregou a esposa do seu maior algoz para a polícia alemã. Ela grávida. Enfim, no filme Olga, quem tiver a oportunidade de assistir, eu super indico. Nomeado por Vargas em 1937, quando foi instalado o Estado Novo. Se liga na cronologia, 37 a 45, Estado Novo. O agamenonismo, o ruralismo, Agamenon Magalhães queria trazer para o povo de Pernambuco a alegria do Estado Novo. Populismo social. Mesma forma de administração de Vargas, o povo, leis trabalhistas, melhorias para o sertanejo. Defendia o parlamentarismo, só que não vingou. Mas ele era um defensor do parlamentarismo no Brasil. Centralização política, unidade social e política, aderência entre as classes sociais, pessoalmente autoritário, mas de carisma popular. Então, toda essa conjuntura significa o quê? O momento do Estado Novo era outro. O controle midiático, a censura, o populismo, querer o povo ali perto dele, usar o controle midiático, levar para o povo, através da grande mídia, que o Estado Novo era maravilhoso. Aquele sistema de maquiagem só mostrava o lado bom. Esse sistema midiático, lógico, copiado de Joseph Goebbels, o cara responsável pela propaganda nazista, responsável para levar a figura do seu líder supremo, seu líder maior, Adolf Hitler. Então Vargas usava muito isso. Vargas usava muito esse controle midiático. E Agamenon Magalhães também. Agamenon Magalhães detentor dos grandes veículos de comunicação de Pernambuco, de Recife. Não podia ser diferente. Era uma das formas de se perpetuar, de continuar no poder. De querer ficar, de ir ficando e assim por diante. Órgão de censura e controle social. Estratégia de manutenção do poder. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, toda essa conjuntura voltada para a manutenção do poder. A questão midiática, que eu venho falando para vocês. Propaganda e controle midiático, né? Veículo de propagação. Agamenon Magalhães era praticamente dono da Folha da Manhã. Tinha ações na Rádio Clube de Pernambuco, rádio e jornais de grande repercussão.
Tinha um programa, pessoal, Conversa com o Ouvinte, na Rádio Clube, o qual ele dava aquela ideia, né, para os eleitores, para a população em geral, que o líder supremo do Estado estava junto do povo. Que essa questão do populismo era uma questão que ia ficar, que ia se enraizar, que ia fazer com que essa cola toda no sistema, a manutenção do poder. Então vocês vejam bem como o cara sabia usar a questão midiática. Promovia festas e cerimoniais, todos para reverenciar, lógico, o sistema do qual o Brasil estava vivendo, o sistema de Estado Novo, sistema ditatorial. Que a figura de Getúlio Vargas era a grande figura, que o governador do Estado estava alinhado ao mestre, ao grande cara, ao Vargas. Em uma das suas ações, lógico, um dos maiores governadores que o Estado de Pernambuco já teve. Para você ser grande, você tem que fazer ações. E ele fez muitas ações. Combateu o cangaço, seu compatriota Virgulino Ferreira, o Lampião, também lá de Vila Bela, cara que tocava o terror no estado de Pernambuco e estados vizinhos, no sertão, o cara que se achava o rei do sertão. O banditismo social, o qual ele era o responsável, a figura maior, o lendário. Agamenon Magalhães viabilizou a construção de barragens, poços, para amenizar o karma da seca no Nordeste. Construção de moradias, ou seja, planos habitacionais para quê? Erradicar os mocambos. Liga contra os mocambos. Ou seja, Recife bela, né, pessoal? Recife maravilhosa. Recife não tinha uma paisagem tão aproximada da beleza, devido justamente às moradias dos mocambos. Aquelas casas mal prontas, casas... Também não tinha como ter casa melhor, povo muito humilde. Os anos 30, 40, 50, Brasil rural. Que caracteriza a questão da urbanização é quando mais de 50% da população vive na cidade. Quando um local deixa de ser rural. Naquela época, o Brasil ainda era considerado rural. Muita gente morando no campo, muita gente ainda muito pobre, muito humilde, a seca massacrava. Então Recife passou por um processo de abonitamento. Um projeto habitacional viabilizado por Agamenon Magalhães para remover essa galera que estavam nessas áreas a qual não podia mais ficar. Então Recife vai passar por um processo de abonitamento. Fundou centros operários, escolas e seminários pedagógicos. Um governo de ações. Um governo de ações. Ministro da Justiça, pela cronologia a gente vê aqui 45. Aqui a gente já estava no final do Estado Novo. Agamenon Magalhães vai ser um dos coordenadores da campanha que vai levar ao poder o general Eurico Gaspar Dutra. Lei Agamenon, novo Código Eleitoral, a Lei Agamenon. Esse novo Código Eleitoral trazia, inclusive, até cassação de partidos políticos. Eleito deputado federal em 1946 e governador de Pernambuco em 50. O homem foi tudo. Deputado estadual, federal, ministro, interventor, e vai encerrar sua carreira
de forma prematura, vai deixar muita saudade, deixou, na verdade, muita saudade, principalmente dos sertanejos, vai morrer em 1952. Ele ganhou a campanha, pessoal, em 50. Em 50 ele ganhou uma campanha política. Campanha épica. Vou contar essa história para vocês. Instalou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, antigo IAP, o mais antigo lá de Pernambuco, sabe do que eu estou falando. Assinou a primeira lei brasileira antitrustes, que foi chamada de Lei Malaya. Aqui é onde eu o chamo de visionário. A lei antitruste. Uma lei que em uma das palavras que eu quero instalar aqui, é uma lei que protegia o mercado. A livre concorrência, a concorrência leal. É uma lei que vai contra os cartéis. Promoveu a candidatura presidencial do general Eurico Gaspar Dutra. Falei. Vai ser ministro. Em 46, assume a liderança em nível nacional do seu partido, o PSD. Só para especificar, lógico, pesquisar do dicionário, nas palavras bem colocadas, o que é truste. Uma estrutura empresarial em que várias empresas que já detêm a maior parte de um mercado se ajustam ou se fundem para assegurar o controle, estabelecendo preços altos para obter maior margem de lucro. A gente ainda hoje vive isso, pessoal. E a gente nem tem Agamenon Magalhães mais. A gente vê isso registrado, pessoal, nos postos de gasolina, os cartéis. Existe lei, professor? Lógico. Mas só que o sistema é falho. Enfim, fica para outra seara de discussão. Continuando, como advogado, que eu já falei também para vocês aqui, como advogado, né, e usando a lei de trustes, ele moveu ações contra essa empresa inglesa, que representava a maior empresa de capital estrangeiro no Brasil, era a representação do capitalismo selvagem. Essa empresa responsável pelo transporte de cargas e passageiros, aqui no Nordeste, ligava Recife a Natal, Recife, João Pessoa, fazia algumas linhas para o interior, como a gente vê em Arco Verde, tá certo? E essa empresa sofreu uma ação de Agamenon Magalhães justamente pela questão dos preços abusivos, o aumento da passagem que ligava as principais capitais do Nordeste. Então, viva o China Gordo. Eleito governador, a gente sabe, como eu falei para vocês, que infelizmente ele vai morrer de forma prematura em 1952. Então, eleito governador em 50, vou contar uma história bem breve para vocês. Em 50 ele rompe, Agamenon Magalhães rompe com Getúlio Vargas, já não tem mais o apoio do Todo-Poderoso, tá certo? Quem vai ter o apoio do Todo-Poderoso é um cara ligado ao setor canavieiro, João Cleófas, um dos caras mais ricos do estado de Pernambuco, super poderoso, se não era um dos mais ricos do Brasil, tinha o apoio de Vargas, e foi uma das campanhas mais acirradas que o estado de Pernambuco já presenciou, já participou. Essa campanha política de 50 teve uma diferença de voto muito pouca, em torno de 10 mil votos. Agamenon Magalhães vai para uma campanha política sem apoio, sozinho. Só que ele tinha carta na manga. Raposa Felpuda aprendeu com quem? Com o mestre Vargas. Alguns coronéis do estado, do interiorzinho, principalmente Salgueiro e Serrita. Através desse apoio desses coronéis, Agamenon Magalhães vai
ser governador do estado. Do coronel Veremundo Soares, ele leva mais de 4.000 votos. Coronel Veremundo Soares, um cara, uma figura pública muito respeitada no sertão, muito conhecido, idolatrada, uma figura muito correta. E o coronelismo, em outra oportunidade, a gente um dia vai poder estudar, vou poder passar para vocês, principalmente o coronelismo forte do sertão de Pernambuco, que dependendo de algumas regiões vai até 1999, isso eu falando da questão política. O coronel